Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9, mais uma vez, senhores, ainda vivo e atuante nessa conexão youtubística no underground do YouTube Brasil. E hoje eu vos trago, senhores, no meu canal Pac-Man Review. Faz tempo que eu não venho aqui, cara. Korn, 1994. Primeiro disco, auto-intitulado, da vaca sagrada do New Metal. Senhores, isso aqui é o começo de tudo, eu tenho aqui minhas anotações. Bem, antes desse disco aqui, a gente pode ter o que nós qualificaríamos como pré-New Metal. Mas o que a gente chama de New Metal começa com esse disco. Existem razões específicas para isso. Eu vou falar do Ross Hobson, que é o produtor desse disco. Mas, senhores, sem querer colocar a carroça na frente dos bois, ok. Você tem o início de todo esse movimento que nós chamamos de New Metal com esse álbum. Bem, antes do Korn, antes desse auto-intitulado de 1994, nós tínhamos precursores do New Metal que você poderia qualificar como, não como iniciadores do movimento, mas você tinha Biohazard e você tinha Pantera. E apesar de Biohazard e Pantera não serem considerados bandas de New Metal, ali já tinha todas as ferramentas do estilo. Esse álbum foi gravado em Malibu, na Califórnia, e esse álbum foi gravado por esse produtor chamado Ross Hobson. Bem, tem uma razão aqui disso ser o iniciador do New Metal, porque o Ross Hobson será o produtor de discos icônicos. Bem, depois que ele produz esse primeiro aqui, ele vai produzir em 96, ou seja, 2 anos depois, o Roots do Sepultura. E eu acho que ele vai produzir em 99 o primeiro do Slipknot. Ele produz também o $3 Bills do Limp Bizkit, que eu não conheço muito. Acho que ele produz também o primeiro do Cold Chamber, que eu ouvi muito. Então, os senhores veem todos esses discos aqui, todos eles são produzidos pelo Ross Hobson. Ross Hobson, criador desse som, nova forma de produzir metal, do gênero metal, a música pesada. Não era só uma questão de gostar de hip hop, de metal ao mesmo tempo, mas existem peculiaridades de como gravar esse som. É tanto que fora dos Estados Unidos, no metal nunca andou muito bem por causa de problemas de produção e de gravação, porque você não tinha a mão do Ross Hobson. Bem, esse disco aqui vende horrores. Na verdade, até hoje, acho que ele vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo todo. Então, o primeiro disco do Korn, ele acaba sendo uma espécie de mina de ouro que as gravadoras perceberam. Bem, as gravadoras não poderiam, achei que esse disco foi lançado pela Epic Records, as gravadoras não poderiam capturar o Korn, assinar, mas elas poderiam assinar com Ross Hobson, e foi isso que elas fizeram, né? Inclusive a Roadrunner com o Roots do Sepultura, 96 eu acredito. Então, todo mundo estava tentando buscar essa mina de ouro que foi esse primeiro disco. Eu que venho lá dos anos 90, ninguém do gênero metal aceitava esse tipo de som. Isso era simplesmente um tipo, era execrado basicamente o que você chamava de New Metal. E eu entendo perfeitamente, porque de certa forma essas gravadoras estavam tentando ganhar dinheiro, mas esse primeiro disco do Korn, ele é excepcional do ponto de vista artístico. Então, o fato desse disco ter vendido muito e ter atraído tanta gente, vamos dizer assim, estourou a mina de ouro, as gravadoras viram que existiam esses milhões de adolescentes que se identificavam com as letras e com a postura do Jonathan Davis. A gente vai falar disso aqui. Esse disco aqui, ele traz uma carga emocional
que o gênero metal nunca teve. Então, senhores, vamos colocar aqui. O disco é gravado em Malibu, na Califórnia, pelo Ross Robson, em 94. Ele tem um estilo de produção muito peculiar. Esse álbum tem um som que parece gravado em uma garagem. Não é por acaso, porque na verdade essas músicas foram gravadas ao vivo no estúdio. Então, existem discos que você pode qualificar como discos ao vivo de estúdio. É exatamente isso que esse primeiro disco é. Todo mundo está tocando ao mesmo tempo e os instrumentos não foram gravados separadamente. E você escuta mesmo, parece realmente que você está escutando um ensaio de uma banda quando você escuta. Eu gosto da produção, apesar de ser uma produção lo-fi, a gente vai falar mais da produção, mas eu gosto muito da forma como esse disco soa como um todo, é muito peculiar. Bandas do gênero metal têm uma tradição de usar muita ambiência, muito reverb. E aqui não, aqui o disco é seco, né? O que você escuta de ambiência é a ambiência da própria sala. Bem, esse disco ele tem um single, que é o single principal da música Blind. Os senhores lembram? Are you ready? Bem, o vídeo de Blind, eu acho que foi um dos vídeos que eu mais assisti na minha vida. Isso passou na MTV muitas vezes. E quando você era um adolescente nos anos 90 e você estava assistindo a MTV, que era a única possibilidade de você ver esses clipes, não tinha YouTube, senhores. E quando você via o visual dos caras, eles realmente era algo diferente. As calças folgadas, camisa xadrez, dreadlocks, realmente uma mescla. Não é simplesmente dizer que é uma mistura de hip hop com metal, acho que é simplificar demais isso. Bem, o disco com relação a temas líricos, aqui é que está a grande maestria do álbum e por que ele é tão importante, inclusive para o gênero metal como um todo. Metal ficou muito associado com fantasia, com coisas épicas, e por isso eles acabaram saindo da realidade dos adolescentes. O metal não falava mais da vida, do que ocorria com adolescentes na escola, em casa. Bem, o que é que tem? Temas líricos desse álbum envolvem abuso, violência doméstica, bullying. Tudo isso vem diretamente da pessoa do Jonathan Davis. E essa carga emocional, ela não existia no gênero metal. Ela nunca existiu. O gênero metal tinha esse foco absurdo na fantasia. Inclusive era até uma crítica que os punks faziam com relação ao metal. O metal foge demais da realidade. Então, o Korn, ele traz isso para o metal, traz essa carga emocional, traz esses problemas de violência doméstica e de bullying. E que, senhores, é uma novidade absurda. A voz do Jonathan Davis, ela é muito peculiar. Ele nunca seria um vocalista de metal em outras bandas. Bem, senhores, então, todas as gravadoras quiseram pegar uma fatia do mercado. Ninguém sabia que aquele público, que aquele adolescente que sofria bullying na escola, que sofria violência doméstica, ninguém sabia que tinham tantos deles esperando se identificar com a banda. Eles estavam lá. Então o Korn, ele descobre essas pessoas, ele descobre esse público e isso rende muito dinheiro. Bem, senhores, depois o Korn vai gravar o Follow the Leader, aqui com melhor produção e tal. Mas eu escutei esse disco de trás para frente, senhores, eu escutei muito esse álbum. Ele faz parte da história da música como um todo, porque música pesada era só pesada na distorção da guitarra, mas o Korn fez com que a música pesada fosse também pesada nos temas, pesada na carga emocional. Então, quando você uniu as duas coisas, o peso das guitarras, o peso sônico, o peso do áudio, o peso, senhores, do som e o peso emocional,
e as questões da violência, do abuso e do bullying, quando você juntou as duas coisas, você teve dinamite pura, e é o que esse álbum é. Bem, senhores, eu não vou me estender muito aqui, fazer um disco, fazer uma resenha mais longa, senhores, eu vou dar minhas notinhas. Bem, esse álbum tem concepção 10, porque ele é realmente um iniciador de um movimento, tudo começa aqui, tá ok? Ele é muito peculiar, ele tem um som único, ele tem uma estética única, ele faz parte da história da música já, ele nasce fazendo parte da história da música. E, mais uma vez, diretamente das experiências pessoais, o Jonathan Davis, ele realmente expandiu o gênero metal com as experiências pessoais dele. Incrível isso. Composição 10, senhores, porque o Korn se arriscou a fazer algo novo, né? Eles poderiam simplesmente ter mantido aquela linhagem de metal hardcore que o Biohazard vinha fazendo. O Biohazard já vinha com essa ideia de misturar hip hop, groove e tal no metal, mas não, eles decidiram fazer algo que na época parecia bem experimental. Então, composição 10. Produção 8. Não é uma produção ruim, mas, senhores, o Ross Robson fez uma produção excelente, mas eu acho que... Eu não sei se é a qualidade dos microfones. Eu tenho uma certa reserva com relação a como as guitarras foram gravadas. E, bem, para sentir essa diferença de produção, você pode comparar esse disco com o seguinte, o Follow the Leader, que aqui sim realmente você tem uma produção profissional, né? Eu não estou falando mal do Ross Robson, tá, que eu adoro, até porque eu consumi tudo que esse cara produziu. Mas eu acho que o lugar onde eles gravaram, o estúdio que eles usaram, os microfones que eles usaram, principalmente nas guitarras, parece pelo menos soa como equipamento barato. Né? Apesar, é como se o Ross Robson tivesse tirado leite de pedra, né? Então, produção 8 e capa 10. Senhores, a capa é icônica. A capa passa bem a mensagem de violência doméstica que o Korn traz como novidade no gênero metal, no sentido de composição de temas líricos. A capa é icônica demais. Você não imaginava nunca que uma banda de metal, e mesmo banda punk, as pessoas simplesmente não se importavam com que toda essa questão de violência e bullying que ocorria com os adolescentes, essas coisas não entravam na música. E o Korn colocou isso na música e a capa é excelente, cara. Eu vejo muitas camisas, pessoas usando camisas com essa capa. Nunca vai ser esquecida, a capa é icônica demais, passa a mensagem do disco inteiro. Quando você vê a capa, você vê a questão emocional dos temas do Jonathan Davis e tal. Bem, senhores, essa é a nota final do álbum, essas são as notas que eu dei. Bem, o que é que os senhores acham, o que é que os senhores pensam? Bem, quais os discos que os senhores querem que eu analise aqui? Senhores, eu vou ficando por aqui. Pessoas que quiserem ajudar esse canal, tem aqui o código QR do meu Pix, senhores. E vocês podem mandar também pelas anotações do Pix para dizer o que é que vocês querem ver. Aqui dizer, opa, eu quero ver esse álbum, e aí eu vou escutar o álbum inteiro, vou escrever, fazer análise, gravar o vídeo, editar e tal, e vou colocar aqui. Mesmo que eu nunca tenha visto, nunca tenha escutado antes. Tá ok? Então, senhores, eu vou ficando por aqui. Senhores cavalheiros, senhoras damas, se cuidem.